Então, todo o povo passando no caminho, na direção do caminho do deserto, e a arca, né, sendo conduzida, tá entendendo? Pelo grupo responsável de conduzir a arca. Para isso existe as intercessoras, para isso existe homens que têm o dom de orar, mulheres que têm o dom de orar. Amém? Mas cada um tem que orar por si próprio uns pelos outros. Então, eu vou reler o versículo 24. Eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca do concerto de Deus. E puseram ali a arca de Deus, a subir a Abiatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade, que se achar graça aos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver ela e a sua habitação. O rei Davi pediu que levasse a arca para um local que achasse graças ao Senhor, aos olhos do Senhor. E ele disse: eu tenho certeza que eu verei a arca de novo. Por quê? Porque a fé dele estava em Deus. Os olhos dele não estavam naquela circunstância. Os olhos dele estavam na possibilidade de vitória, que ele sabia que Deus tinha vitória para a vida dele. Ele sabia que aquela situação que ele estava atravessando não era para a morte dele. Tá entendendo? Porque quem estabeleceu o reinado dele foi Deus, não foi homens. O reinado de Davi não foi estabelecido por mão de homens, foi estabelecido pelo poder de Deus. Por isso, nenhum homem podia tirar esse reinado dele. E ele sabia disso. Amém? No versículo 28. Se, porém, disser assim: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parece bem aos seus olhos. Disse-me mais o rei a Zadok, o sacerdote: não és tu, porventura, o vidente? Torna, pois, em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos. Aí mais teu filho Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que me demorarei nas campinas do deserto, até que tenha novas vossas. Ele disse: voltai, né? Com o teu filho. E eu vou demorar nas campinas do deserto, até que venha boas notícias, até que tenha novas vossas, boas notícias. Ele falou ao sacerdote isso. Quando tivesse boas notícias, enviasse alguém lá para avisar, né? Então, o versículo 29. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar para Jerusalém a arca de Deus e ficaram ali. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando e com a cabeça coberta. E caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça. E subiam chorando sem cessar. Meus queridos, eu amei este capítulo da Bíblia. Este versículo 30 parece tão real para mim, como se eu estivesse vendo aquela cena. Todo esse capítulo e esse versículo 30. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta. O rei Davi chorava, não era por causa do castelo dele que ele deixou para trás, não era por causa dos ouros que o Senhor tinha dado a ele. Ele chorava porque o coração dele doía, porque um filho que ele amava estava traindo ele. E ele amava muito Abisalão. Abisalão
ele, ele é antes do rei Salomão, que foi já quase um dos últimos filhos do rei Davi. Abisalão era o rei mais velho do rei Davi antes de Salomão. E o rei Davi amava o filho dele. Ele amava o filho dele, se você ler a história. E o coração dele doía por causa da traição do filho dele. Porque o filho dele teve ambição no reino dele. Porque o filho dele quis usurpar o canto dele de uma forma à força. O rei Davi não morreu pela mão do filho dele porque Deus não permitiu. Então aqui o versículo 30 nos conta: e subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada uma a sua cabeça e subiam chorando sem cessar. A cabeça coberta também simboliza vergonha. Também simboliza um coração contrito, humilhado na presença do Senhor. Ele estava passando por toda aquela humilhação, mas ele continuava firmado no Senhor. Ele não estava agarrado a riquezas que ele tinha conquistado durante aqueles anos como rei. Versículo 31. O povo chorando sem cessar, diz aqui a Bíblia do versículo 30. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que se conjuraram com Abisalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. Esse Aitofel, meus queridos, ele era o braço direito do rei Davi. E foi este homem, induzido pelo mal, que fez a cabeça do filho do rei Davi para se virar contra o rei Davi. Lógico que a maldade já estava no coração de Abisalão, porque se você não tiver maldade no seu coração e uma pessoa te chamar para fazer um mal contra alguém, quando você é do bem, você vai dizer: não, eu não vou. Mas se você já tiver maldade no seu coração, você vai aceitar e vai se juntar com outro para fazer mal contra a vida de outra pessoa inocente. Então esse Aitofel, que era o ex-braço direito do rei Davi, traiu ele. Então aqui o rei Davi disse: ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. Ele disse: Senhor, muda o conselho de Aitofel. Conselho que ele está dando ao meu filho, muda, Senhor, faz ele voltar atrás. Mas não dava mais, porque eles estavam com o coração cheio já de maldade, né? Endemonizado, rebeldia. E o versículo 32. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Uzaí, o arquita, veio encontrar-se com ele com o vestido rasgado e terra sobre a cabeça, e disse-lhe Davi: se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade, disseres a Abisalão: eu serei o rei, teu servo, como fui dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. E não estão ali contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes? E será que todas as coisas que ouvires da casa do rei farás saber a Zadok e Abiatar, sacerdotes? Eis que o rei Davi pediu esse servo que veio dizendo que queria passar, né, o caminho e ir com o rei Davi. O rei Davi disse: não, volta e diz para o rei Abisalão: eu serei teu servo, rei Abisalão, né? E lá tudo que você ouvir, você passa para o sacerdote vai me dizer, sabe onde me encontrar, e vai me dizer. Foi mais ou menos assim o que eu estou te explicando aqui nas minhas palavras, né? Querendo dizer isso.
Eis que estão também ali com eles seus 2 filhos, Aimás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Pela mão deles aviso-me mandareis de todas as coisas que ouvires. Uzai, pois amigo de Davi, veio para a cidade de Abisalão, entrou em Jerusalém. Amém? A continuação vai continuar no capítulo 16. Vocês entenderam, meu querido? Aqui falamos novamente de fidelidade, né? Aqui o versículo 32. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar-lhe a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, com o vestido rasgado e terra sobre a cabeça. Esse Uzai, esse homem que chamava Uzai, ele era amigo do rei Davi. E ali o sentimento que ele deu, com a veste rasgada e a areia na cabeça, que ele continuava fiel ao rei Davi. Só que o rei Davi disse: não vem comigo. Se você quiser me ajudar, volta para o rei, vai lá para o Abisalão e diz que você vai ser servo do rei Abisalão. Como se você tivesse escolhido ele, não seguir a mim. E lá, tudo que você ouvir na casa dele, você vai falar para os sacerdotes e eles vão me avisar. É assim que ele disse, quer dizer, fidelidade. Uzai foi um amigo fiel. No versículo 37 diz assim: Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade e Abisalão entrou em Jerusalém. Depois eu vou continuar esta palavra estudando o capítulo 17 do... 17 não, o 16, perdoe-me. Pois vamos estudar o capítulo 16. Palavra muito linda. Que você medite nessa palavra. Tudo que foi ressaltado aqui, que o Senhor continue falando contigo. Que essa palavra, você possa colher alguma coisa boa dela para a tua vida. Eu amei esta palavra. Deus falou comigo através dela. Não adianta ninguém tentar usurpar o teu lugar, porque não vai conseguir. Aquele que quiser tirar o teu lugar de rei, de rainha, o lugar que Deus te deu, a cadeira que o Senhor estabeleceu para tu sentar, ninguém vai sentar. E se alguém tentar sentar lá, Deus tira, meu querido. Se você continuar lendo sobre essa história do rei Abisalão, você vai ver que no final ele terminou morto. O rei Davi voltou para continuar o reinado que Deus estabeleceu para ele. E aquele que quis tomar o lugar dele foi assassinado, morreu. Porque não brinque com quem tem vida com Deus. O rei Davi era um homem especial, um homem de Deus. Eu não digo especial porque ele era perfeito, mas porque ele era um homem que temia a Deus. Nas imperfeições dele, mas ele amava e temia a Deus. Por isso ele era amado por Deus. Amém? Que o Senhor continue ministrando no teu coração. Medita nessa palavra. Ouve várias vezes se você desejar essa mensagem. Para que mais coisas você vai conseguir captar. Coisas que talvez nem eu... Eu tentei aqui fazer uma análise um pouco no geral, porque são vários versículos, trazendo alguns pontos que mais ressaltou aos meus olhos, ao meu coração, e outros pontos pode Deus também trazer ao seu coração. Algumas coisas que nem trouxe ao meu, pode trazer no seu coração. Que Deus continue falando contigo, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, supra as tuas necessidades, enche os teus celeiros. Amém.
Fica na paz de Cristo, meus queridos, e até a próxima, se Deus quiser.